A paz do Senhor, amados irmãos. Eu estou aqui com mais uma mensagem do Senhor e o tema de hoje é: nós somos o templo de Deus. Eu creio que esta palavra vai falar em seu coração. Peço que abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Pois nós, a igreja, somos o novo templo. Glórias a Deus, aleluias. Vou dizer que o nosso corpo é o templo de Deus. Ele deve ser limpo de qualquer contaminação mundana. 2 Coríntios 7:1. O corpo deve passar pelo processo de limpeza e evitar qualquer hábito impuro, distrações ou impurezas diariamente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. A purificação da nossa mente exige atitudes mentais positivas em relação ao perdão, a nossa fé em Deus e a purificação interior. Hebreus 12:1. A casa onde vivemos é uma miniatura do templo de Deus. Devemos limpar nossa casa de todos os ídolos e objetos que atraem o mal. A nossa casa deve ter sempre uma atmosfera pacífica, alegre e justa. Isso envolve a remoção de qualquer coisa que produz atmosfera negativa, o que remete ao passado sem Deus. A igreja é um tipo de templo de Deus. Ela deve ser limpa das críticas, rancores, disputas e qualquer ação que remeta à velha natureza humana. Na igreja, nos reunimos para praticar a comunhão, ser ministrados e adorar o Senhor Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 28, o ato de autoexaminar-se tem o propósito de descobrir qualquer tipo de rancor, malícia, disputas, amarguras ou outro pecado interno que corrompa o espírito humano e bloqueia a sua conexão com o Espírito de Deus. Tiago 5,16. O exame da consciência nos mostra que quem devemos perdoar e a quem devemos pedir o perdão. Quando nós perdoamos alguém que nos ofendeu, o nosso Pai Celestial também nos perdoa. Mateus 6,14. Uma pessoa que deseja servir a Deus e, por sua vez, também serve a sua própria carne, estará dividida entre duas direções contrárias. Gálatas 5:1. Nós somos o templo do Espírito de Deus, por isso devemos cuidar dessa habitação, a fim de que Deus possa habitar entre nós. Se um sacerdote em pecado se aventurasse a entrar no lugar santíssimo, ele seria morto. Do mesmo modo, se nos aventurarmos a entrar na presença de Deus, sem se purificar e santificar, estaremos mortos espiritualmente e não haverá conexão com o Espírito de Deus. Nós vemos também, amados irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu quero dizer, amados irmãos, que não é fácil para a gente renunciar ao mundo, não é fácil para a gente renunciar às coisas que a gente gostávamos de fazer, pois são coisas mundanas, são coisas que nos enfeitam, são coisas que preenchem a nossa carne, preenche nossos desejos, mas não preenche a nossa alma. Pois o que preenche nossa alma, todo o nosso ser, é uma vida santa com Deus, renunciando todo o pecado, todas as imundícias deste mundo. Pois nada melhor do que a Bíblia para nos explicar todas as coisas. E foi através da leitura da Bíblia, por eu entender, pela vontade de Deus, que nós sejamos santos. As pessoas acham que Deus só quer o coração, mas na palavra de Deus está dizendo que Deus quer o nosso corpo santo. Ele quer a nossa alma, Ele quer o nosso espírito. Então eu li em Isaías, capítulo 3, versículo 16 ao 24, e entendi que Deus castigará todas as filhas de Sião
Deus arrancará delas os brincos, as pulseiras, os anéis, os braceletes, no lugar de crespadura de cabelo haverá calvície. Estive pesquisando e entendi que crespadura de cabelo é quando a pessoa não está conformada com aquilo que tem. Tipo, você está com seu cabelo cacheado, você quer liso, seu cabelo é liso, você quer cacheado, e você não se conforma, você não para de mexer no seu cabelo. Então Deus deixou escrito que Ele castigará. E foram muitas outras coisas, amados irmãos, que o Espírito Santo tem me dado discernimento e tem me mostrado dentro da palavra dele. Porque quando nós nos pintamos, nós estamos mudando o natural de Deus. Nós estamos dizendo para Deus que nós não aceitamos aquilo que Ele nos fez. Nós queremos ser diferentes. Então foi vendo dentro da palavra de Deus que nós não podemos mais andar como nós andávamos antes. Nós temos que renunciar, nós temos que buscar a santificação no Senhor, do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Nós temos que nos livrar de toda amargura, perdoar uns aos outros, amar. Nós temos que estar com nossa vida no altar, buscando a presença de Deus. Por causa de eu crer na palavra de Deus, que renunciei os shorts curtos, renunciei as calças jeans, renunciei as blusas de alças, renunciei as tinturas de cabelo, renunciei a maquiagem, renunciei os esmaltes, renunciei o salto alto. Porque, sabe, eu entendi que Deus não se agradava daquilo. Antes eu era trevas, agora eu sou luz, então eu tenho que me comportar como uma serva de Deus. Foi através da palavra que entendi que Deus pediu para o povo de Israel se desfazerem das suas joias, dos seus brincos, dos seus pingentes, que Deus queria que o povo se purificasse. Entendi também que Deus pediu a Jacó para que desfizesse das suas joias, deuses estranhos. E Jacó pediu para suas mulheres tirarem os brincos, os braceletes. E Jacó enterrou carvalho. Naquela época as mulheres usavam isso. Então Deus escolheu um povo santo, um povo para fazer a sua vontade, um povo que se adorar de corpo, alma e espírito. Deus estava vendo que as mulheres estavam se exaltando demais das suas joias, do seu ouro, da sua prata. Então Deus falou, queria castigar as filhas de Sião. Entendo porque que as pessoas não se esforçam em mudar suas vestes e não pedem ao Espírito Santo que o transforme. Muitos julgam em ser religiosidade, mas eu te digo que não, pois os religiosos que seguem a doutrina do Espírito Santo, esses sim vão subir, porque a noiva de Cristo não tem uma mancha. Deus não vai querer você com a sua boca pintada, com a sua cara pintada, com o seu cabelo desfeito que Ele fez, seu short curto lá no céu. Pois que santidade é essa? Que você continua sendo a mesma pessoa por fora, e sendo também a mesma pessoa que não quer se esforçar em mudar suas vestes. Portanto, aquele que é verdadeiramente templo do Espírito Santo, naturalmente será cada vez mais parecido com Cristo, moldado segundo a ação do Espírito de Deus, vivendo em contínua santificação, até que chegará o grande dia em que a habitação divina do cristão alcançará sua mais perfeita e plena expressão, quando ele reinará com Deus por toda a eternidade nos novos céus e novas terras. Apocalipse 22 e 5. Então, todavia, a mesma verdade se aplica a todas as práticas pecaminosas que afrontam a santidade de Deus e que transgride a sua lei. Ao escrever aos Gálatas, o mesmo apóstolo ressaltou que as obras da carne caracterizam aqueles que andam segundo as suas próprias concupiscências, mas as virtudes do Espírito Santo identificam aqueles que vivem segundo o Espírito. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu deixo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo abençoe.